quiser, para a gente não esquecer, vamos voltar aqui com o nosso tema, que fala tudo, resumidamente, né? Mas fala tudo sobre arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. É genial a pessoa ter a capacidade de perceber as diferenças, né? Perceber o detalhe, né? Como acontecia, como passou a acontecer com a percepção do grande Thespis lá no início do teatro, né? Então vamos lá para a gente ver aqui a nossa revisão de conteúdos, para que você fique aí na ponta da língua, entre aspas aí, preparado para resolver as atividades, né? Então, vamos recordar aqui o teatro grego. O que acontece com o teatro grego? O teatro grego, deixa eu ver aqui, tinha várias construções, né? Uma delas era aqui o Odeon de Herodes Ático, que é um antigo teatro na Acrópole grega, Atenas. Então, esse teatro foi usado e continua a ter espetáculos lá. É um teatro em forma de meia-lua, visando uma melhor acústica. Eles descobriram que nesse formato, os atores falando aqui no cenário, né, na cena aqui, meia-lua, ó, aqui, né, as pessoas podiam ouvir aqui na arquibancada, né? As várias bancadas aqui, onde as pessoas sentadas ficavam ouvindo os atores aqui. E essa parte aqui do cenário aqui é onde trocavam de roupa, aqui ficavam os músicos, né? Bom, possuíam uma grande arquibancada para a plateia, eram chamados de teatros de arena. Então, vem daí esse nome, né? Essa questão de ter esse espaço de cena, né? E aí nós vamos ver aqui também sobre o teatro romano. O teatro romano sofreu influência do teatro grego e se desenvolveu na época clássica. O teatro romano desempenhou um papel social e influenciou a política e as crenças da população. Então, vários foram os dramaturgos, aqueles que se dedicaram a escrever para o teatro, né? Temos aqui o Teatro de Ostia, né? Essa construção aqui, ó. E esses três aqui, ó, o Meneandro, o Plauto e o Terêncio, foram os que mais se destacaram com peças teatrais que até hoje são relevantes, né? São estudadas, são encenadas. É bem verdade que os atores e os diretores, eles colocam uma linguagem mais moderna, o uso da tecnologia mais atual, mas a essência é essa daí, né? Então nós temos também o teatro medieval, que é representado por membros do clero. São a alta cúpula da igreja, né? Os cardeais, né? E as peças tinham como figurantes os fiéis e misturavam a língua do país ao latim, tá? Então, geralmente, a maior parte era feita em latim. As características dessa apresentação artística, nós temos que as encenações poderiam ser litúrgicas, especialmente sobre a questão religiosa, e aquelas que são consideradas profanas. Mal diferença entre litúrgica e profana, porque a profana não era sobre os motivos religiosos, né?
não eram falando da história de Cristo, não, eram falando sobre a vida das pessoas, as situações desse tipo, ok? Então, agora a gente fecha aqui, porque já a gente tem as nossas atividades de sala. Espero que você esteja sabendo. Opa, nossa atividade de sala, nosso tira-dúvidas, né? Eu sempre falo que através da leitura, da boa leitura, vamos voltar lá, porque através da boa leitura do texto, né, você consegue compreender, matar já a questão, né? Já consegue compreender o que está se pedindo ali e qual deve ser a resposta. Você já responde mentalmente, né? Então, sobre o texto teatral, considere as acessões corretas. As acessões são isso aqui, tá? Então, você vê que o texto teatral ou dramático são aqueles... É aquele, né, que é produzido, ou os textos teatrais e dramáticos são aqueles produzidos para serem representados e encenados. E podem ser escritos em poesia ou prosa. Também vemos também que o texto teatral é aquele que representa apenas tragédia. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo e espaço. Pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário e ou de personagens. E aí nós vemos que apenas a alternativa 2 não corresponde. E por quê? Porque diz que fala em apenas tragédia. Então, aqui está errado. Tem comédia também. Seguindo aqui, nós temos, aqui na questão 2, uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas origens ligadas às dionisíacas, festas em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Então, as dionisíacas eram essas festas aí, né? Então, foi daí que teve aquela situação lá do Téspes, e vamos lá, né? Foi considerado o primeiro ator. 2 gêneros clássicos do teatro grego originaram-se destas festividades, destes festivais, são eles. Eita, que essa está muito fácil, né? Tragédia e comédia, ok? Então, para você aí, reforçar aí. E aqui, essa questão aqui, aqui merece leitura, tá? O gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação, tá? Então, a palavra vem do grego drão, que é fazer e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica caracterizada, vamos dizer aqui, pela presença de personagens que devem estar ligados com lógicas uns aos outros de ação, pela ação dramática, pela trama, pelo enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e agir das personagens encadeadas, a unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. Pelo tema, ou seja, pela ideia de que o autor, o dramaturgo, aquele que escreve, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Então,
veja aquilo que eu sempre falo, né? Através das questões, nós já vamos incorporando muitos ensinamentos, né? Vamos aprendendo várias e várias situações aí, né? Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça, do trabalho interpretativo dos atores. Eita, aqui precisa que a pessoa se concentre bem, hein? O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Olha só. Algumas questões, quando a gente está fazendo concurso, elas podem ser longas, né? Podem ter assim, pode exigir muita concentração. Essa aqui é uma delas, e é bom que aconteça para a gente ir se preparando, né? Então nós vemos que aqui que dá mais certo com o que pede a questão é a letra D, porque ela diz o seguinte: o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais. Pode vir de um conto, de uma lenda, contar a história de uma lenda, contar a história de um romance, de uma poesia até, crônicas, notícias, imagens e fragmentos, pedaços de texto que a pessoa arruma lá e conta uma história. E vários outros. Ok? Então, a resposta dessa nossa questão aí é a letra D, tá bom? Tenha cuidado quando você for resolver uma questão desse tipo para não se perder, não perder o raciocínio, não perder a concentração e, principalmente, não se perder quando for responder, tá? Não são muitas questões desse tipo. Com experiência de concurso, que eu já tenho aqui, eu sei que não são muitos, mas que lá tem um bisonho desse aí. Questão 4 é para você comentar a principal diferença entre o teatro romântico e o teatro realista. Bom, o realista, só uma dica aqui, fala da realidade, né? E o romântico já é aquela coisa mais, né, inventada, aquela coisa mais, né, supervalorizada. Então, uma resposta possível, você pode ter sua resposta, só analisando aqui, você já chega mais ou menos numa maneira, numa saída para a resposta dessa questão. Então, veja só. O teatro romântico valoriza o individualismo e a subjetividade, né? Fala mais das pessoas, né? E quando romanceia, quando cria várias coisas fantasiosas, né? É a parte subjetiva. Já no teatro realista, os temas mais usados são as fraquezas humanas e os problemas que realmente acontecem
na sociedade, né? Um bullying, né? É um problema social, as fraquezas humanas, paixões, pessoas com vícios, essas coisas assim, né? Contando realmente a realidade. E aqui no nosso material complementar, nós temos, olha só, nós temos os jogos teatrais, que possibilitam experimentações teatrais por meio de jogos e brincadeiras. Então, sugerimos aqui ao professor presencial que incentive, que crie um momento lá com seus alunos para vivenciar esses jogos, pois eles contribuem para uma formação mais humana, tá? Então, estamos chegando aqui quase no final da nossa aula, né? Eu queria falar um pouquinho só sobre esse material complementar, que é o seguinte, é importante que você vivencie uma aula desse tipo, né? Onde o professor começa a dizer, olha, finja que imagine que você é uma cobra e vamos agir como uma cobra. Então as pessoas vão e vão tentar fingir. Imagine que você é um cantor, que você é um artista se apresentando, aí você vai. Porque tudo isso aí é o repertório que o ator ou a atriz tem que ter para quando estiver em cena representando algum personagem, tá bom? Eu vou terminar a nossa aula aqui, foca lá um pouquinho lá no nosso cenário maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui, nosso cenário. Então, eu queria dizer para vocês que o que acontece é o seguinte, vou terminar a aula aqui lembrando aqui um pouquinho dos trovadores, vou usar uma canção muito interessante, deixa eu pegar aqui o violão, que ela é uma atualização dos cantadores, né, dos trovadores, que se desenvolveram até chegar nesse ponto aqui. Os trovadores cantavam canções que contavam uma história. Essa canção aqui ela é muito conhecida e ela conta a história de uns acontecimentos lá num hotel chamado Hotel Califórnia. Vale a pena você pesquisar e ver a tradução. Eu vou fazer um trechinho aqui para vocês, tá? On a dark desert highway, the wind in my hair, while the smell of eucalyptus rising up through the air. Up ahead in the distance, as I was shining light, I held you heavy and my sight could dream. I had to stop for the night. There she stood in the doorway, I heard her mission's bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. She lit on the candle and she showed me the way. The devil busted on the corridor, I found I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lonely place, such a marvelous place. Hotel California, what a nice surprise. Bring your alibis. Vamos ficar com um som lindo aqui?